Estamos de volta. O mercado das criptomoedas tem passado por um período de grandes resultados desde a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos no mês passado. A moeda Bitcoin, por exemplo, ficou mais de 2 semanas acima de $100 mil a unidade. A cotação do Bitcoin desacelerou hoje e chegou a cair para a marca de $93 mil, depois de ter alcançado um novo recorde de $107 mil no começo da semana. Aqui do meu lado eu estou com o Tasso Lago, ele é especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move. Tasso, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até São Paulo, ainda mais num dia com muita chuva. Que bom que você chegou. A gente vai começar botando aqui no telão exatamente os números do Bitcoin nos últimos 5 dias e eu queria que você explicasse para a gente por que essa queda. Então, Cris, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. A queda é algo inerente ao mercado cripto porque é mais volátil que o mercado das ações. Primeiramente, teve uma euforia em torno do Trump, que foi eleito, então a gente teve um rally em direção a $108 mil. Porém, com a fala do Powell, que foi anteontem ou ontem, que disse que a inflação preocupa, isso arrefeceu um pouco o humor de todos os mercados, inclusive Nasdaq e S&P, que caíram junto, e cripto, por ser mais volátil, cai o dobro que o mercado tradicional. Mas não mudou a tendência, seguimos em tendência forte de alta para esse ano. Pois é, o Bitcoin ele subiu cerca de 30% desde o resultado da eleição de Donald Trump, que foi em novembro. O que justifica exatamente essa influência de Trump no mercado de criptomoeda e o que a gente pode esperar desse mercado durante o mandato dele, Tasso? O próprio Trump ele disse que iria comemorar caso o Bitcoin batesse $150 mil. Quando o Trump assume, os Estados Unidos ele tinha uma postura muito contra as criptos na parte regulatória. E quando o Trump assume, ele promete uma barreira menor e diz que vai endossar a criação e investimento nesse mercado, que é o mercado de tecnologia. Ele, inclusive, cita que se eles não fizerem, a China vai fazer. Logo, eles preferem estar na vanguarda desse movimento. A gente está mais uma vez aí na tela, vamos colocar ali? A gente está na tela exatamente com essa movimentação dos últimos 3 meses, inclusive. A gente começa a ver ali em outubro, novembro e em dezembro. E ele vai mudando a todo momento porque ele funciona 24 horas por dia, né? Não para, não é que nem Bolsa de Valores. Não fecha, não dá para dormir. Brincadeira, dá para dormir assim tranquilo, normal. Agora, trazendo para o Brasil, como é que você avalia o desenvolvimento do mercado de criptos nos últimos anos, especialmente em termos de adoção, de valorização, de regulamentação, Tasso? O Brasil ele não tem um grande papel no ambiente das criptomoedas em termos de importância global, dado o nosso volume, mas nós somos o 4º maior mercado global para as criptos. Em termos de regulamentação, a gente vem avançando bastante no debate, inclusive porque a gente teve alguns golpes financeiros envolvendo esse setor, que não são de verdade de criptos, são de pessoas que se envolvem, né, dizendo que estão fazendo algo que não estão fazendo, e é simplesmente para aproveitar a ignorância do investidor, e por isso até que é importante a gente estar aqui, por isso eu acho bem importante esse papel da gente poder ensinar as pessoas do que é realmente Bitcoin e criptomoeda, para as pessoas conseguirem investir, se proteger até da alta do câmbio, porque cripto é um investimento dolarizado e a gente consegue ter uma diversificação maior de portfólio. Então vamos lá, eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que é criptomoeda e como as pessoas podem se proteger. Você tem uma empresa que chama Financial Move e existe aí você tenta trazer educação financeira para esse mercado, que, como você mesmo disse, é muito volátil. É muito volátil, mas a volatilidade só assusta para quem desconhece. Quando você entende no que você está investindo, você começa a ver a solidez dos números que só vão crescendo. A Financial hoje já formou mais de 25 mil pessoas que são educadas a não dar o seu dinheiro para ninguém, e a fala é eu cuido da minha cripto, e também a fala é se você é dono do seu dinheiro. Porque criptomoeda tem a premissa de você ter o controle do seu capital, do seu futuro e da gestão. Quando você delega para alguém, você está dando a gestão da sua vida para uma outra pessoa e, infelizmente, a história não é boa. Criptomoeda, o Bitcoin surgiu como uma forma de dar maior poder ao indivíduo, e hoje das mais de 20 mil moedas, muito mais de 20 mil que existem, o Bitcoin é a única que tem o potencial de ser uma moeda global, de ser uma paridade global para ter uma melhor conexão global do dinheiro. Se eu puder me estender mais, eu posso falar mais, mas eu não sei quanto tempo a gente tem aqui. A gente ainda tem alguns minutos. Eu queria entender quais são as previsões para esse mercado de cripto em 2025.
Alta. Existe uma fala de cripto que é uma brincadeira, né? Que a alta é infinita. Às vezes corrige 80%, 90% de queda, mas depois volta a subir 500%, 600%. Por quê? Todo e qualquer mercado de tecnologia é mais volátil. Se você comparar Nasdaq com a S&P, a Nasdaq é mais volátil que a S&P. E cripto seria depois da Nasdaq. Então, quando uma pessoa investe em uma criptomoeda, ela no fim do dia está investindo em uma empresa de tecnologia nascente. E toda empresa nova tem um risco muito maior. E por isso que te permite ganhos estratosféricos. Tem que ter apetite ao risco. Naturalmente. Quais são os conselhos que você daria para alguém que quer entrar nesse mercado, que quer começar a investir em cripto? Quando você vai começar a aprender a nadar, tu não mergulha de cabeça. Tu vai botando o pezinho na água e vai testando para ver se é fundo, se está gelado com boia ou está quente. Então começa com o Bitcoin com 1, 2% do portfólio, até as pessoas entenderem e estudarem quais são as diversas classes de criptoativos que existem. A segunda mais famosa é o Ethereum e tem muita gente que gosta de meme coin, que é a Doge, a do cachorro. Não sei se até você já ouviu falar. Já. Porque as pessoas acham que vão ficar ricas do nada e essas meme coins proliferam e são muito fáceis de serem criadas, mas elas são muito especulativas e de risco muito maior do que um Bitcoin e Ethereum. Bitcoin e Ethereum seria como se fosse a Petro e a Vale para a Bolsa brasileira. Meme coins entram numa classe de especulação. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. O Elon Musk, inclusive, é um dos que brinca muito, endossa muito a Doge. E a minha tese, embora seja especulativa, o Elon Musk vai adotar a Doge como a moeda do Twitter, como forma de ex-Twitter, né? Como forma de pagamento. Que se você ler o livro do Musk, ele sempre quis fazer o que ele está fazendo agora. O ideal é que o cliente diversifique os investimentos também em criptomoeda? Sim, quando eu tenho uma tese de mestrado que eu fiz lá em 2018 na França, que eu cito que de 2 a 5% do portfólio de uma pessoa comum é interessante investir em cripto, que você vai ter um retorno assimétrico muito maior e um risco controlado. Porque se 2% do seu portfólio fosse a zero, seria irrelevante, porque se você investe em renda fixa, o lucro da renda fixa já pagaria o prejuízo das criptos, que não foi prejuízo, né? Que se olharmos para trás, teria multiplicado por 5, 6, 7, 10 vezes nos últimos 4 anos. Quando você fala de 2 a 5%, o ideal é que seja em várias moedas diferentes, em várias criptos diferentes ou não necessariamente? Para uma pessoa comum, para um CPF comum, começar hoje Bitcoin e Ethereum, até ele começar a estudar, aí sim ele pode diversificar em outras classes de outras moedas que são muito mais lucrativas que Bitcoin e Ethereum. Mas o desconhecimento que mora a ganância e o risco. E por isso que a gente promove muito a importância do conhecimento para mudar a vida das pessoas e assim mudar a vida do Brasil. Educação financeira mesmo voltado para isso, né? Queria saber qual é a sua opinião sobre a entrada de grandes instituições financeiras, como por exemplo BlackRock nesse mercado de cripto. Isso de alguma forma influencia o setor? Influencia porque aumenta a adoção, digamos assim, dá mais credibilidade. Hoje nós temos É bom pela credibilidade. Então, assim, a gente que entrou em cripto mais cedo fez muito mais dinheiro do que quem vai entrar agora. Por quê? Quanto mais risco, mais retorno. Quanto menor o risco, menor retorno. Logo agora que temos grandes bancos, grandes instituições, o risco já não é tão grande quanto era lá atrás. Porque tem gente grande de $1 trilhão endossando esse mercado. E também isso prolifera para quê? Para que a gente esteja aqui. Que antes criptomoeda era o mercado mais marginalizado, era tão desconhecido. Inclusive, quem tinha cripto em banco era bloqueada a conta. Agora que se institucionalizou, se deu uma roupagem institucional, agora pode. Isso é importante, porque cripto, no fim do dia, é o sistema financeiro global sendo integrado. Muita gente acha que é só uma moeda digital. Cripto é a revolução do sistema financeiro global. Maravilha, Tasso. Muito obrigada. Uma aula de criptomoeda aqui pra gente. Prazer. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Boa noite para você e bom fim de semana.